Nesse momento, agradecemos muito por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Casa Espírita, nessa casa que nos acolhe e que é uma verdadeira oportunidade de aprendizado, de reflexão e de crescimento na nossa caminhada evolutiva. Que todos nós possamos aproveitar o tema da noite, que a nossa irmã que fará uso da palavra seja intuída e que a gente possa aproveitar esse momento tão importante. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sussu, falando sobre namoro e relacionamento. Uma boa noite para todos, que a gente consiga passar o recado direitinho, né? Do jeitinho que ele deve ser passado, sem interferências, porque, na verdade, esse daí é um assunto muito relevante na escolha das provas, quando o espírito está fazendo a escolha das provas para reencarnar. Não é assim, fatal, né, que o espírito tenha que escolher construir uma família desta forma, com casamento. Ele vai escolher a prova dele dentro das suas necessidades kármicas, e muitas vezes não é essa aí, né? A necessidade kármica dele não está dentro, né, disso aí, ele tem que resgatar outras coisas. Mas quando ele decide que essa, né, é uma boa ideia, que esse é o caminho para ele fazer os resgates que ele precisa fazer, então, a gente nunca vai dizer assim, não, todos, a gente nem pode dizer isso, todos, mas a maioria dos casamentos, dos encontros na Terra, nos encontros de almas na Terra, é escolhido pelos espíritos antes de reencarnar. Então, a maioria deles, porque é muito relevante isso aí, esse encontro, essa construção familiar aí, onde vão ser recebidos hóspedes do plano espiritual aí na condição de filhos. Então, é de muita relevância para a evolução espiritual. Então, quando o espírito ele se decide por isso, que que esse é um caminho bastante interessante para ele fazer um resgate de dívidas, normalmente isso aí é escolhido por eles, né, por ambas as partes aí no preparo aí das reencarnações, na escolha das provas, que está muito bem desenvolvido por Kardec no Livro dos Espíritos, e nós estamos até nesse assunto nas terças-feiras, que a gente faz no estudo sistematizado do Livro dos Espíritos. Nós vamos acompanhando pergunta por pergunta, e nós estamos nesse capítulo que fala da escolha das provas. Então, é um assunto de extrema relevância aí para a gente compreender, para a gente poder dar conta, dar certo, porque quando o espírito faz essa escolha de encontrar uma outra alma que construir uma família e receber espíritos como na condição de filhos, essa escolha, essa decisão que essas almas tomam, não é para terminar. Não é para acabar aqui, não é para chegar a um ponto e um olhar para o outro e ver que não aguenta mais e se separar. Não é para isso. Né? O espírito, quando faz essa escolha, ele faz querendo acertar, ele faz para dar realmente certo, né? aquela escolha que ele fez, como todas as outras. Né? O espírito não faz escolhas pensando assim, se não der certo, eu resolvo de outra forma. Não, o espírito faz uma escolha de provas e ele vem realmente com a intenção de conseguir dar conta daquilo ali que ele escolheu. E ele pode dar conta, porque os amigos espirituais que o estão auxiliando na escolha das provas, principalmente seu anjo de guarda, o seu espírito protetor, que está com ele já, né, quem sabe, até desde que ele foi formado simples e ignorante, que isso pode acontecer, no mesmo espírito acompanhar a evolução dessa alma. Então, ele tem auxílio, e quando ele está escolhendo alguma coisa que realmente existe uma possibilidade muito grande dele não conseguir digerir isso aqui no mundo, é aconselhado a ele esperar mais um pouco, se fortalecer para a escolha dessa prova.
Mas quando lhe é permitido é porque ele pode dar conta. Então, quando ele vem com as suas ideias, com as suas escolhas, ele vem para dar certo, para ele vencer aqui no mundo. E a probabilidade dele conseguir vencer é de 100%, vai depender dele. O livre-arbítrio dele aqui no mundo, diante das coisas que ele escolheu. Ele que vai dar conta, porque ele escolheu o gênero de provas. Mas os detalhes é por conta dele aqui no mundo, né? Do que ele vai fazer. Então, vamos ver o que nós temos aqui para esse assunto aí tão importante. A integração de duas almas dispostas a um relacionamento começa, ou deveria começar, pelo período de namoro, que se traduz por um certo encantamento. Devia até ter frisado isso aqui, né? Ter colocado um vermelhinho, um certo encantamento, porque é muito necessário. Nós não podemos esquecer que nós estamos num plano de provação e expiação. E essa importante decisão da alma está dentro das suas provações e das suas expiações. Então, o que nós recebemos de conceitos e de orientações a respeito disso, que não é tão romântica assim a coisa, né? Vão ser felizes para sempre. Vão ser felizes para sempre dentro das escolhas que as almas vão fazer aqui, dentro daquela primeira escolha que fizeram ao reencarnar. Então, a probabilidade de dar certo, se o espírito contribui para isso e age de forma positiva, é dar certo, é 100%. Agora, vai depender, lógico, do que eles decidirem aí entre eles, né? Então, esse certo encantamento tem que existir para que essas almas se aproximem. Porque se elas souberem, tivesse clareza, lembrasse, né? Não tivesse a bênção do esquecimento para saber por que elas vão se juntar, de repente elas não iam querer. Né? Porque na visão espiritual é uma situação, na visão material é outra. Nos apelos do mundo as coisas mudam. Tanto que muitas vezes aqui, quando a gente vê a escolha que a gente fez, que é informado que fez essa escolha, a alma fala assim, não, mas eu fiz essa escolha, tem certeza? Eu escolhi isso. Né? Então ela acha que não escolheu pelos apelos aqui do mundo. Né? Então não é tão romântico assim isso não. Por isso que precisa desse certo encantamento, né? Para que essas almas se aproximem, elas se reencontrem aqui no mundo, já que elas já se conhecem, né? Então, dois seres descobrem um no outro, de maneira imprevista, motivos e apelos para a entrega recíproca. E daí se desenvolve o processo de atração. É aquela paixão repentina, né? Que eu amo. Ama nada, você está apaixonado, você não ama. O amor vai vir, terá que vir, é para isso que estão juntos, né? Terá que vir. Determinados encontros são tão intrigantes que seria um mistério se não estivesse presente a lei da reencarnação e da afinidade. Às vezes, essas almas se reencontram de maneira hilária, né? De uma forma, às vezes, inexplicável. São encontros que a gente diz, gente, mas como é que isso foi acontecer? Né? Mas, acontece. Tudo vai acontecer, tudo vai ser usado para que essas almas se reencontrem aqui no mundo, já que elas se prometeram uma à outra. Então, é isso aí. Na maioria das vezes, então, olha por que não é tão romântico. Olha aqui, ó. Na maioria das vezes, digo a maioria das vezes, porque a maioria dos casamentos na Terra são provacionais. É para reajuste emocional. Então, na maioria das vezes, os espíritos escolhem seus companheiros de jornada ainda no plano espiritual. Criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em existências passadas
e mantiveram essa força genésica no campo da materialidade, o que não é o objetivo. É uma força poderosa da alma, é a força que produz, que digamos assim, que instiga a evolução espiritual desde os tempos da caverna, desde lá de trás. Então, ela é uma força poderosíssima, mas ela tem que ser compreendida e tem que ser colocada no seu lugar de destaque e não na materialidade, na superficialidade dos prazeres do mundo, que esse não é o objetivo. O objetivo é a formação não só de corpos físicos, mas de belezas transcendentais, porque é através da exteriorização também, através também disso, que os espíritos vão evoluindo. Espíritos, olha só, comprometidos com a delinquência passional, espíritos que já se maltrataram muito, que já se exploraram, que não entenderam de forma nenhuma os objetivos, né, de um reencontro na Terra entre essas almas necessitadas do reajuste. Então, cometeram muitas vezes crimes passionais, então estão aí para se refazerem. Espíritos que precisam de reajustamento emocional em várias situações e muitas outras. Eu coloquei só essas 3 aqui importantes. Então, a gente vê que não há tanto romantismo assim. E precisa de haver uma paixão para que essas almas se reencontrem aqui e cumpram a tarefa que escolheram para si mesmas. Por isso que é muito importante essa atenção das almas no mundo, né? Não existe um encontro que possa ser considerado insignificante ou acidental, ainda que por pouco tempo que alguém tenha passado pela nossa vida, né? Porque às vezes namorou, durou pouquinho, mas foi importante aquela relação ali, muito aprendizado aconteceu ali. Então, não existe um encontro que possa ser considerado insignificante ou acidental. Não existe acaso, né? Acidente no mundo no mundo da inteligência superior, né? Não tem isso. O acaso é negação de causa, né? Porque caso, o A juntou com caso, então não tem causa. O A nega a causa. Então, por isso que não existe acaso no mundo da inteligência superior. Cada interação com qualquer pessoa, mesmo que seja breve, é significativa. Cada pessoa que encontramos encerra a possibilidade de nos trazer um grande amor e de estabelecer um magnífico relacionamento onde menos esperamos encontrá-lo. Como o espírito é livre, ele faz a sua escolha, mas ele é livre, né? Ele tem livre-arbítrio, ele pode aqui decidir porque ele não quer mais isso. Então, ele deixa essa possibilidade que ele escolheu e ele vai construir uma outra, aquele plano ali, né? Inclusive o plano de trazer espíritos como, né, almas que precisam de se reajustar, e esse também vai ter que ser adiado, porque o plano existia para os dois. Então, quando um desiste, né, mexe em todo o esquema que foi feito, mas não quer dizer que isso seja o fim. Ele, dando conta do que ele escolheu novamente, ele é livre para isso, porque ele tem livre-arbítrio. Então, cada pessoa que encontramos encerra uma possibilidade, né, de nos trazer um grande amor e de estabelecer um magnífico relacionamento onde menos nós esperamos encontrá-lo. Tanto que às vezes a gente vê, gente, mas como é que pode fulano dar certo com Beltrano? Porque ele vê nela o que ninguém mais vê e ela também vê nele o que ninguém mais vê. Porque isso é importante para esse reajuste entre essas almas, né? O que não se deve fazer é exigir muito. Acreditar que encontrar uma pessoa especial irá melhorar todos os aspectos da nossa vida, que encontraremos cura, felicidade, amor, segurança, amizade, gratificação, companheirismo. A gente não pode achar que nós vamos encontrar isso aqui. São almas em provação, almas que estão se reencontrando para se reajustarem. Então, não há essa regra que vai ter que ser dessa maneira. E no objetivo não é esse, né?
não podemos esperar que o nosso companheiro ou companheira, né, conserte a nossa vida, nem que seja a razão dela. Ninguém pode colocar, né, a razão da sua vida nas costas de ninguém. Ninguém merece isso. São almas que estão se juntando para se reajustarem. A obrigação que elas têm é proporcionar condições para que a outra possa se confortar nisso aí, encontrar forças para seguir em frente. Isso é uma obrigatoriedade de ambas as partes. Mas dizer que aquela alma vai me fazer feliz, ninguém pode te fazer feliz. A felicidade é uma conquista individual, você que tem que buscar. Tanto que um casamento aí de 40 anos, se você perguntar, seu marido te fez feliz? Ela pode falar, de jeito nenhum. Aí arregala um olho desse, mas como assim? Ué, porque essa não era uma tarefa dele. É tarefa minha de conquistar a minha felicidade. Isso não tem nada a ver com ele. Ele pode ter me proporcionado condições que eu, com a minha liberdade de escolha, consegui superar muitas coisas e sim, fui feliz, mas fui feliz porque fiz a minha parte. Então, ninguém merece ter nos ombros essa obrigatoriedade de fazer o outro feliz, né? Quantas vezes podemos ter dito ou ouvido, se eu fosse casado ou casada, tudo seria maravilhoso. Tem pessoas que não conseguem ver a vida diferente daquilo que ela está tendo. Assim, ela tem uma vida que ela não está no programa dela, um casamento, um relacionamento, e ela acha que ela é infeliz por isso. Não necessariamente. Né? Não necessariamente. Talvez ela tenha algo a resgatar nesse sentido. Mas não é por isso que ela vai ser infeliz. Aí a felicidade ou infelicidade está nas nossas construções individuais. Cada um tem que ser feliz por buscar isso, né? E não porque tem ou não tem um casamento, ou porque tem ou não tem um namorado, né? Não podemos entregar a ninguém a responsabilidade que é só nossa de nos tornarmos pessoas melhores ou mais felizes, de lidarmos com os problemas profissionais ou domésticos, de enfrentarmos os desafios da vida. Os desafios que eu escolhi enfrentar são meus. Eu vou ter que dar conta deles. Claro que se eu tiver um parceiro, um companheiro, uma companheira, e ele também comprar essa coisa junto comigo, claro que vai ficar mais fácil. Mas ele é um coadjuvante, porque o protagonista sou eu. Então, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta pelo que eu prometi a mim mesma, né, quando eu reencarnei. Sou uma alma reencarnada que fez uma escolha de provas e estou aqui agora tentando dar conta daquilo que eu escolhi, né? A totalidade e a plenitude precisam vir de dentro, encontrar aquela pessoa especial. Tá, ó, a totalidade e a plenitude precisam vir de dentro. Encontrar aquela pessoa especial não vai resolver seus problemas. Você pode acumular uma dívida, criar um problema para aquela pessoa que você está achando que ela veio para resolver seu problema. Ninguém vai resolver o nosso problema. Só nós que vamos resolver o nosso problema. Claro que com a almofada é mais leve tudo, né? Mas, se não tiver essa almofada, a gente vai ter que dar conta do mesmo jeito. Então, desejar um relacionamento amoroso e gratificante não é precisar de alguém que nos complete. Nós não somos incompletos. Nós não precisamos de ninguém para nos completar. Nós somos individualidades completas. Então, não precisamos de ser completados. E sim acrescidos de algo. É diferente de ser completado. Você acrescentar não quer dizer completar. Fomos feitos para encontrar alegria e felicidade ao lado dos outros. Mas, principalmente, fomos feitos para encontrar um sentimento de totalidade e plenitude em nós mesmos. Quando a gente tem isso, os nossos relacionamentos vão ser tranquilos, vão ser fáceis.
Quando a gente tem isso, quando a gente tem esse conhecimento, esse sentimento de totalidade, plenitude em nós mesmos. Quando nós não vamos usar o outro de muleta, né, de uma escora, e sim nós vamos nos juntar a ele, para que as coisas fiquem fáceis para ambos os lados, né, e não fazer o outro ser torturado com as nossas imposições, que é o que mais faz um relacionamento acabar. Né? São as cobranças, as imposições, a falta de respeito com a individualidade do outro. Né? O amor visa a aproximação de dois inteiros e não a união de duas metades. Nós não temos que procurar uma tampa aí. Essa tampa já está conosco. Né? Não tem que procurar tampa nenhuma. Nós já temos a tampa conosco. Nós só precisamos nos relacionar, porque nós temos algo a resgatar. Seja com aquele que vai dividir o mesmo teto, ou com aquele chefe, ou então com aquele amigo de trabalho, alguma coisa. Mas nós precisamos nos relacionar. Mas para isso a gente tem que estar inteiro, porque nós somos inteiros. E nada de achar que a gente vai achar uma metade aí para nos juntar e para nos fazer feliz, né? Então, olha só, uma boa relação afetiva exige um esforço de ambas as partes, ó. Uma boa relação afetiva exige um esforço de ambas as partes. Não vamos esquecer do boa. Tá aqui, ó. Boa. Porque relação de ambas as partes a gente pode ter à vontade. Tem casamento aí de 60 anos que estão juntos, mas não é uma boa relação. Estão por estar. Então, não é uma relação afetiva, exige esforço, é uma boa. Porque pode muito bem estar junto e nenhum dos dois está fazendo a parte que lhe toca, o esforço necessário, e vivem uma solidão a dois, que é a coisa pior que tem, né? E no relacionamento. Então, uma boa relação afetiva exige um esforço de ambas as partes, para que possam preservar sua individualidade. Olha o importante aqui, ó. Preservar sua individualidade, sem esquecer os princípios básicos de um relacionamento. Quais são os princípios básicos de um relacionamento? Companheirismo, generosidade e parceria. Sem isso aqui, a relação não é boa, não. Sem isso aqui, a coisa vai complicar demais. É por isso que nós vemos uma maioria boa aí no mundo, pessoas reclamando do casamento. Né? Tem até um provérbio árabe que diz assim, casamento é como uma fortaleza. Quem está fora quer entrar, mas quem está dentro está doido para sair. Não é para estar doido para sair. É para estar doido para dar certo. Mas não havendo esforço de ambas as partes, uma às vezes não aguenta o trabalho de dois, né? Então, isso tudo vai ser pesado. Precisa, então, de companheirismo, generosidade e parceria, porque cada um é um. Não está esperando ser completado, mas está esperando ser confortado, está esperando ser amado, está esperando ser aconchegado. Isso é claro. Quem não quer isso? Quem não quer ter um ombrinho para encostar o dia que não estiver muito bom, né? As coisas não estão indo muito bem, e ter aquele parceiro para falar, fulano, não se importa não, amanhã é outro dia. Vamos curtir esse momento aqui agora, estamos juntinhos, amanhã é outro dia, vai dar certo. Quem não quer uma coisinha assim? Quem não deseja ter um companheiro, um parceiro assim, né? Então, isso aí é para ser desta forma. Nietzsche fala uma coisa, ele era meio doidinho, né? Mas ele fala uma coisa verdadeira, olha só. Para se relacionar plenamente com o outro, você precisa primeiro relacionar-se consigo mesmo. Se não conseguirmos abraçar nossa própria solidão, simplesmente usaremos o outro como um escudo contra o isolamento. Somente quando você viver
consegue viver como a águia, sem absolutamente qualquer público, você consegue se voltar para outra pessoa com amor. Somente então é capaz de se preocupar com o engrandecimento do outro ser humano. Então ele pode ser doidinho, mas ele falou a verdade, né? Então a gente precisa estar bem com a gente precisa se gostar, se amar, fazer um esforço para consertar o que você não gosta em você, porque ninguém pode dar ao outro o que não tem. Se eu não tenho amor por mim, eu não vou ter pelo outro também. Eu preciso, primeiro, me abastecer. Eu preciso me locupletar, senão eu não consigo fazer isso com o meu próximo. Muito mesmo com aquele que está debaixo do meu telhado, convivendo comigo, que é completamente diferente de mim, porque é uma individualidade e eu ser outra. Não é isso? Então, não é tão romântico assim, né? Me perdoem de eu cortar o romantismo do dia de hoje, mas precisamos ter uma realidade para as coisas poderem dar certo. A melhor maneira de ser feliz com alguém é aprender a ser feliz sem ninguém. Então, a companhia será questão de escolha e não de necessidade. Isso é a melhor coisa do mundo. Você não necessita nem precisa, mas gosta de estar. Isso que é bom, isso que importa. Isso torna a relação leve, muito tranquila, né? Dentro ou fora do casamento, se deseja mais romance em sua vida, apaixone-se pela vida que você tem. Estamos trocando o amor de necessidade pelo amor de desejo. Eu gosto e desejo a companhia, mas não preciso, o que é muito diferente. Eu quero uma companhia, eu quero um parceiro, eu quero um amor, mas eu não tenho necessidade disso para viver a minha vida, para dar conta dos desafios que eu escolhi para a minha encarnação. Quando duas pessoas se unem, não significa que se tornem uma só. Bobagem é pensar, os dois se tornaram coisa nenhuma, isso vai dar um problemão, né? Aí, cada um continua sendo uma pessoa com sua bagagem individual que precisa ser respeitada. Sem contar que são almas que em reajuste. Aí a coisa pesa mais um pouquinho, né? Se não fosse assim, gente, ninguém descasava, né? Ninguém terminava a relação, né? O amor de duas pessoas inteiras é bem mais saudável nesse tipo de ligação ao aconchego, o prazer da companhia e o respeito pelo ser amado. Um grande erro é querer modificar o outro para que ele seja da forma que idealizamos. Ninguém vai conseguir o parceiro perfeito. Ninguém. Não existe. Não existe, porque ninguém é perfeito. Nós estamos num mundo de provação e expiação. Somos espíritos imperfeitos. Somos espíritos inferiores. Então, nós não vamos conseguir a perfeição nisso aí. Nós vamos necessitar de uma adaptação à realidade do outro que está compartilhando a vida conosco. Senão, isto não vai dar certo, né? Tenho aqui uma passagem de Santo Agostinho. Ficou bem cortado aqui, não sei o que houve o processo, porque no meu estava dando certinho. Aqui, as pessoas não são o que parecem. As pessoas não são o que deveriam ser. As pessoas não são o que gostaríamos que fossem. As pessoas são exatamente como são e não há nada o que possamos fazer a respeito. Se você não aceitar essa simples verdade, nunca será feliz. Santo Agostinho que falou isso. Santo Agostinho. E o que mais a gente quer fazer é mudar o outro. Que a gente não aceita o modo do outro ser. Né? Então a gente quer mudar. Eu uma vez conversei com uma pessoa que namorou 14 anos e que a namorada tinha um comportamento que ele não gostava. Ele casou. Eles se casaram. E ela continuou.
fazendo a mesma coisa. E ele reclamava comigo. É porque eu vou me separar. Por isso? Você vergonha, não? Namorou 14 anos aguentando isso. E agora quer separar porque ela está fazendo a mesma coisa? O que mudou? Ah, mas eu achei que eu conseguisse mudar. Ela falou, tolinho. Quando que alguém muda alguém? Isso é uma bobagem, uma ingenuidade. Não é? Uma ingenuidade. Então, quando a gente fala que o namoro é importante, ele não é fundamental para dar certo, não, porque é a convivência que vai falar. Verdade. A pessoa no mundo, ela é um amor de pessoa. Leva e vive com ela para ver se ela vai continuar sendo esse amor. Né? Porque a convivência, a intimidade, proporciona, né, a máscara descer. O verniz social acaba. E é isso aí. Ninguém muda ninguém. Quando desejamos partilhar a vida com alguém, faz-se necessária uma participação mútua, generosa, livre e solidária. Se você não tem isso aqui para dar, amigo, desista, fique sozinho. Porque não vai dar certo, você vai fazer a vida do outro um inferno. E é verdade. Uma aliança não é uma algema. Não significa ter a posse de alguém. A aliança é símbolo de liberdade. Ela representa a opção, a escolha feita pelo casal de partilharem suas vidas, seus sonhos, seus ideais para voarem juntos. E não algemados, né? A palavra aliança tem origem no latim aligare, que significa relação de proximidade e de união. Olha aí o que ela representa. Relação de proximidade e estar unidos no mesmo propósito, ou pelo menos quem tem um propósito, o outro auxilia, não quer dizer algemados. Né? Então, essa é uma exigência importante para a pessoa que quer estabelecer um relacionamento com outra pessoa. Participação mútua, generosa, livre e solidária. Isso aí, gente, dá possibilidade de casamento feliz até que a morte os separe. Não tenhamos dúvidas sobre isso. Conta uma velha lenda dos índios Sioux que uma vez Touro Bravo, Valente Guerreiro e Nuvem Azul, a filha do cacique, procuraram o feiticeiro da tribo e disseram: nós nos amamos muito e vamos nos casar. E queremos um feitiço, um conselho ou um talismã. Alguma coisa que nos garanta que poderemos ficar sempre juntos. Que nos assegure que estaremos um ao lado do outro até encontrarmos a morte. Há algo que possamos fazer? E o velho, emocionado ao vê-los tão jovens, tão apaixonados e tão ansiosos por uma palavra, disse: há uma coisa a fazer, mas é uma tarefa muito difícil e sacrificada. Tu, Nuvem Azul, deves escalar um monte ao norte da aldeia com apenas uma rede. Caçar o falcão mais vigoroso e trazê-lo aqui com vida, até o terceiro dia da lua cheia. E tu, Touro Bravo, deves escalar a montanha do trono. Lá em cima encontrarás a mais brava de todas as águias. Somente com uma rede deverás... Pulou, né? Deverás caçá-la e trazê-la para mim. Foi o que ele disse. Os jovens abraçaram-se com ternura e logo partiram para cumprir a missão. No dia estabelecido, na frente da tenda do feiticeiro, os dois esperavam com as aves. O velho tirou-as do saco e constatou que eram verdadeiramente os famosos exemplares dos animais que ele tinha pedido. E agora o que faremos? Os jovens perguntaram. Peguem as aves e amarrem uma a outra pelos pés com essas fitas de couro.
Quando estiverem amarradas, soltem-nas. E eles assim fizeram. A águia e o falcão tentaram voar, mas não conseguiram saltar pelo terreno. Minutos depois, mas só conseguiram saltar pelo terreno. Minutos depois, irritadas pela incapacidade do voo, as aves arremessaram-se entre si, bicando-se até se machucarem. E o velho índio disse: jamais esqueçam o que estão vendo. Este é o meu conselho. Vocês são como a águia e o falcão. Se estiverem amarrados um ao outro, ainda que por amor, não só viverão arrastando-se, como também começarão a machucar-se um ao outro. Se quiserem que o amor entre vocês perdure, voem juntos, mas jamais amarrados. Então, essa história simboliza muito bem o tipo de relacionamento que a gente tem que ter aqui, né? Com as nossas escolhas. Quando nos abrimos com amor para o outro e desistimos de tentar modificá-lo, não precisamos planejar, lutar, manipular, controlar. Precisamos aprender a compartilhar os nossos sentimentos e insatisfações um com o outro. Não há nada de errado em dizer para alguém que uma atitude nos faz mal. Mas acusar o outro de não corresponder às nossas expectativas é manipular. Você tem expectativas por sua conta. Porque você não tem que ter, você tem que respeitar a individualidade do outro. Ele tem um acervo de conhecimentos, você também tem. Então, ficar criando expectativas, há uma enorme chance da gente se decepcionar, né? Enquanto tentarmos impor o que queremos, não amamos verdadeiramente. A maioria das pessoas forma relacionamentos de olho no que pode tirar deles e não no que pode colocar neles. O objetivo de um relacionamento é decidir o quanto você pode oferecer a quem escolheu para compartilhar a vida e não o quanto seu parceiro pode lhe oferecer. Então, a gente não tem que entrar com esse sentimento. O que eu vou tirar desse relacionamento? Não, o que eu vou colocar nele? O que eu posso fazer para somar e não para diminuir no relacionamento que eu decidi ter? Platão é considerado aquele que pregava um amor espiritual. Nada disso, tem nada de verdadeiro nisso. O amor para Platão era eros, erótico. Tem nada de espiritual. A ideia de Platão é que não foi reconhecida, não foi compreendida. Por amor platônico se entende até hoje o amor espiritual, o amor que transcende. É o amor impossível, como dizem. Mas, na realidade, é exatamente o amor que torna possível o impossível e que nos faz sentir irmãos acima das diferenças. Platão insiste que é necessário aprender a amar. Então, não é um amor impossível, ele torna possível as coisas impossíveis, porque para quem ama, nada é um obstáculo. Essa era a ideia de Platão. É necessário um amor que nos faça vencer o medo de dar generosamente, olha o termo, hein? O melhor que temos. Uma carícia, um sorriso, atenção, tempo, fé, confiança. Tendo isso aqui, não há relação que não dê certo. Porque todo mundo busca isso. Isso é a felicidade, né? Necessitamos do amor que nos limpe do barro do materialismo. Então, a gente tem que espiritualizar a relação e nunca materializar. O objetivo das uniões sexuais na Terra, extravasadas através da sexualidade e da sensualidade do corpo,
envolve a espiritualização desse ato. Ele acontece nas duas dimensões. Quando se ama, a entrega física é muito mais intensa, porque ela não fica no campo da materialidade. Então, essa era a ideia de Platão. O ser humano passa a ser de fato ser humano quando para de pensar para que isso me serve e passa a pensar como posso servir a isso. Esse é o segredo. Não tem outro, não tem nada muito a se questionar, né? É romântico afirmar que agora que uma pessoa especial entrou em sua vida, vai se sentir completo. Você é completo. Não pode ficar esperando ninguém para te completar em nada. Contudo, um relacionamento não significa ter alguém que possa completá-lo, mas ter alguém com quem você possa partilhar a sua integralidade. Você é um ser integral. E quando você encontra alguém com quem você pode compartilhar isso, é maravilhoso, porque você também vai receber daquele eleito a mesma coisa. E os dois completos não estão se completando, estão se somando. Aí é uma grande diferença. Quando se deposita muitas expectativas em outra pessoa, o risco de se decepcionar é muito grande. Realmente, é enorme. Porque cada um é um. Não vai ser do jeito que você quer, né? É importante deixar cada pessoa se ocupar com o que é, com o que está sendo, fazendo, tendo, desejando, pedindo, oferecendo, procurando, criando, experimentando, dando a oportunidade ao outro de conhecer quem ela realmente é e não quem parece ser. A gente não tem que usar de máscara, de verniz social. A gente tem que estar, claro, transparente. Não inventar história. Porque ninguém consegue sustentar uma história uma vida inteira. Deixe-se aparecer. Mostre quem você é. É assim que tem que ser. Veracidade, sinceridade. Né? Sem colocar nada para camuflar o que for, né? O que tem que ser. Nunca somos bem-sucedidos quando tentamos segurar as rédeas de alguém para direcioná-lo. Nunca isso vai acontecer. Cada pessoa é uma individualidade, ela faz as coisas do jeito dela. E ela não vai fazer do seu jeito nunca, a menos que ela decida isso, que ela queira fazer isso. Mas não é você que vai impor, senão já vai estragar a sua relação ali. Olha aí o capítulo do Evangelho, no item 7, falando sobre o dever. Uma página que eu amo, olha só. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas muitas vezes se mostra impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Porém, como determiná-lo com exatidão? Onde começa ele? O dever principia sempre para cada um de vós, no ponto em que ameaçais a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais, ninguém transponha com relação a vós. Olha o respeito à individualidade do outro. O que você pode fazer é continuar orando, amando, mas não interferir. Porque ele tem o livre-arbítrio, ele tem a necessidade dele, você não tem o direito de invadir. Assim como nem o anjo da guarda, nosso grande amigo protetor, não faz conosco isso. Por isso que a gente tem que pedir ajuda a ele. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. A menos que a gente diga, amigo, me ajuda, me orienta, preciso de você. Aí, ele que nunca estará longe, porque ele é seu tutor, você abre um canal com ele e ele sabe que você vai ouvi-lo. Então, a nossa relação no mundo, ela tem que ter esse respeito aí com o próximo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo isso. O Espiritismo muito contribui em favor da estabilidade nos relacionamentos, mostrando-nos que, a par dos imperativos da natureza, defrontamo-nos com o desafio da convivência, que faz parte do nosso aprendizado como espíritos imortais. Trata-se de uma necessidade evolutiva
que lembra antigo recurso para a limpeza de pregos, pois estes eram produzidos com uma rebarba. Colocados num recipiente que ficava girando durante algum tempo, os pregos atritavam-se uns com os outros e perdiam o desejado apêndice. Tá vendo? Um relacionamento tem conflito, tem que ter. A gente está aqui para isso. A gente só não pode exceder. Você pode dizer para o outro que você não está gostando e tem que receber dele uma crítica também parecida. Aí o atrito vai aparar essas rebarbas que a gente traz. É para isso que estamos aqui juntos num relacionamento. Além da eliminação das rebarbas produzidas pela nossa própria inferioridade, a vida em família é também um ponto de referência que nos ajuda a manter o contato com a realidade. Se a gente não tivesse ninguém ali para nos dizer, fulano, está errado isso, pensa bem, dá uma olhadinha nisso aí, isso não está legal não. Então a gente precisa do outro, para a gente estar de cara ali com a realidade, vendo a realidade, ou pelo menos tomando consciência dela. É necessário substituir, isso aqui é da maior importância, ó. É necessário substituir o amor-paixão, o amor-impulso sexual, que é instantâneo, que é aquele certo encantamento que a gente leu lá no início. Aquilo que nos aproxima da alma que nós escolhemos para partilhar a vida conosco, né? Então, essa paixão, ela é fulminante. Tem um grupo de meninas ali, um grupo de rapazes aqui, de repente um que está aqui, olha lá no meio daquele grupo lá, alguém que lhe chama a atenção. E é a sua escolhida. Às vezes ela nem é a mais bonita, nem é a mais alta, nem é a mais fashion, e no entanto é aquela que ele quer. Por que isso? Atribuído a que isso? E logo surge uma paixão fulminante entre os dois, para que eles fiquem juntos. Senão não ia ficar. Então, aí que tá. Ela é instantânea. Ó, amor, paixão, o amor, impulso sexual, que é instantâneo, mas é passageiro. Pelo amor de verdade, precisa ser substituído em amor, sentimento, que é projeto para a vida toda. Aqui nesse ponto é que entra a questão. A gente precisa de manter isso aí, porque, de certa forma, essa paixão ela vai arrefecer. Ela foi só para aproximar as almas. Aí, essa paixão, ela tem que ser sublimada em sentimento mais verdadeiro. Está lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, a página sobre o amor, que diz que o amor é um sentimento por excelência, é o instinto elevado à altura do progresso feito. Quando a gente aproveita essa paixão que está acesa ainda e vai tentando sublimar num sentimento mais duradouro, a gente vai transformando isso num sentimento por excelência. E a cada tempo que vai passando, a gente vai sublimando até que se torna amor. Então, o amor é uma construção dentro da relação. A gente não casa por amor, a gente casa apaixonado. Aí depois aquilo ali vai sublimando. Se não sublima, aí a relação fica muito difícil. Porque o amor não vai ser construído. Vai ficar uma amizade, uma admiração, mas não é amor. E a gente não cumpriu o que deveria cumprir. Então, nessa fase é importante. Por isso, essa renovação ela tem que ser diária. Ela tem que ser constante, dia a dia. Porque senão a gente perder esse time aqui, depois não tem mais. Aí, não vai dar certo então depois? Depende, dá certo, né? É relativo. Às vezes dá certo aos olhos de um e aos olhos de outro não. É relativo.
Só que é uma relação que acaba sendo pesada, porque aí começam cobranças, começam brigas sem sentido, porque não tem sentimento envolvido. Tem sentimentos primários, mas não tem sentimentos verdadeiros. Aí a tendência, quando os problemas chegam, e eles chegam, é não aguentar, né? É a pessoa, então, desistir. Então, é preciso isso. Não vai dar tempo de eu terminar essa palestra de jeito nenhum, porque ela ficou grande. Tinha muita coisa ainda para ver e a gente já está se aproximando. Mas eu ouvi de uma palestrante um presente que o noivo deu para a noiva no casamento. Eu achei genial isso. Eles namoraram um pouco, que essa fase do namoro é importante. Namoraram um pouco. Quando se casaram, ele deu um presente a ela, uma garrafa, que ele comprou uma garrafa do jeito que ele queria, colou uma foto dos dois nessa garrafa e colocou vários recadinhos de amor para ela. Botou dentro da garrafa, enrolou, botou fitinho, igual um pergaminhozinho, e foi colocando ali dentro da garrafa. E eles viajaram, eles passearam, eles tiveram momentos muito alegres. Então, ele colocou também algumas fotos enroladinhas, colocou ali dentro desses momentos felizes que passaram, das coisas bonitas que se disseram. Ele foi escrevendo, foi botando. E ficou uma porção de papeizinhos ali enroladinhos, feito pergaminhos enroladinhos, e botou uma tampa e vinha com um manual de instrução, de uso. Nesta garrafa encontram-se momentos felizes pelos quais passamos, coisas bonitas que nos dissemos, e eu te ofereço com o seguinte pedido: cada vez que nós nos aborrecermos, tanto você quanto eu, nós vamos tirar um desses pergaminhos e vamos ler. E aí nós vamos ver o quanto fomos felizes naquele momento ali, o quanto dissemos coisas bonitas um para o outro, e esse vai ser jogado fora. Por outro lado, todos os momentos bacanas que a gente passar, a gente vai escrever, enrolar e colocar aí dentro. E vamos ficar nisso. Então, ela conta que a pessoa que contou essa história acompanhou a vida deles e a garrafa estava lotada de recadinhos. Poucos foram tirados, quer dizer, poucos desentendimentos. Então, é isso aí, ó. Mantiveram acesa aquele ímpeto do início, transformaram e sublimaram, porque não deixaram morrer, não perderam o time. Porque quando perde, aí complica. Porque depois que houve ofensa, que houve muita briga, não tem mais clima para certas coisas. Então, é bacana esse recadinho aí, é bem legal. É um presente bonito, né? Eu também gostei, por isso que estou contando para vocês. Allan Kardec, a gente vai ter que terminar aqui, embora tenha muita coisa legal aí. Allan Kardec... Pode ser. Allan Kardec nos oferece uma fórmula mágica que é a própria bandeira do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Com caridade não há relacionamento que termine. Não há paixão que não se sublime. Com certeza. Então só depende da gente. A caridade é uma ginástica diária, onde os principais exercícios são compreensão, que é o treino do perdão, tolerância, que é o treino da paciência, diálogo, que é o treino da atenção, educação, que é o treino do respeito, e doação, que é o treino da renúncia. Fórmula perfeita. Querem uma fórmula de bolo, ó, receita de bolo. Todos os ingredientes. Não podemos reclamar. Se a gente quer manter a nossa relação com alguém, e esse alguém não basta ser só aquele companheiro debaixo do teto, não,
que convive com a gente, não é todo mundo. É com filhos, é com outros parentes, é com amigos, com colegas de trabalho, tudo. Isso aí é uma receita para a gente dar certo na vida, né? E aí a gente vai estar aqui, ó, fazendo o que São Luís pediu, fazer aos outros aquilo que a gente quer que seja feito a nós. Exatamente isso. Então, é a receita perfeita para dar certo um relacionamento. Assim, ó, toda vez que determinada pessoa convide outra para um relacionamento, ou aceita de alguém um apelo nesse sentido, em bases de afinidade e confiança, estabelece-se entre ambas um circuito de forças, pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. Então, a receita é essa. Não adianta a gente andar muito além, porque a hora já chegou. Eu trouxe aqui também uma outra receitinha, né? Que, de repente, a gente pode até, como Valéria sugeriu na semana que vem, continuar com esse assunto, a parte 2, né? Eu acho que todo mundo que está aqui já deve ter lido O Pequeno Príncipe, acredito eu. Mas a gente tem que ler de novo, porque aquilo ali é um recado, não é para criança, é para nós, adultos. E, ó, a receitinha da raposa também é infalível. Eu trouxe para a gente ler aqui, semana que vem eu leio, que a receita da raposa é infalível também para um relacionamento dar certo. A gente tem muita ajuda, a gente só precisa querer dar conta disso aí, querer fazer o que tem que ser feito, porque senão a gente não vai conseguir sair vitorioso disso aí. Não quer dizer encarnação perdida, mas não sai vitorioso. Então, na semana que vem, a gente tem a parte 2, então, que a gente continua aqui, porque tem muita coisa ainda para a gente ver, além do que a gente já viu. Então, o que eu desejo é um bom fim de noite para todos, para os namorados, para os casados, para os amantes, por todos aqueles que encontraram esse parceiro, esse companheiro. E quem não encontrou o companheiro e o parceiro, se tiver em tempo ainda, façam valer isso aí, que vale a pena. Se esperar muito, perde o time, tá? Não dá para esperar tanto. Mas quem ainda estiver no clima, que tenham um bom final de noite com os seus amores. Muita paz para todos.